Olá, queridos! Olá, meus amados, minhas amadas. Aqui estamos mais uma vez para poder dar sequência ao nosso trabalho de mensagens, né? Nós estamos aí hoje completando 7 semanas, né? Falando sobre a armadura de Deus. E eu fico feliz saber que a gente está colaborando para o crescimento de pessoas. E é por essa razão que eu estou aqui e que eu fui chamado justamente para isso, para poder colaborar para o crescimento de todos os meus amados irmãos. Bom, nós estamos dando sequência aqui ao nosso estudo Batalha, a Armadura de Deus. A Armadura de Deus é a série de mensagens sobre a Armadura de Deus. Antes de nós falarmos sobre a aula de hoje, eu quero pedir carinhosamente que você que não inscreveu no canal, inscreva no canal, né, deixe o seu like. E hoje eu quero te pedir um detalhe, outro detalhe também. Sinalize o sininho, porque a gente vai trazer muitas mensagens aqui no canal. Temos aí algumas mensagens guardadas, prontas para poder a gente colocar no canal aqui, tá bom? Então fique ligado aí. Além das mensagens que eu prego nas igrejas, né? Se você quiser que eu pregue na tua igreja, é só você entrar aí no meu Instagram, que eu sempre estou enviando aqui, e a gente estaremos aí contactando com vocês, e a gente vai conversar aí, né? A gente poder irmos aí. Ah, pastor, você cobra? Não, cobra nunca. Não cobro nem. Meus cursos tudo grátis. Tanto do canal aqui, do Ministério OPA, como de estudo de Dascalo. Não cobro nada, sou contra cobrar, dar estudo, ministrar estudo. Estudo tem que ser de graça, de graça. Vamos lá? O importante é colaborar para o reino. Nada mais do que isso. Se quiser que eu pregue na tua igreja, é ótimo. Mas sempre estamos trazendo mensagens também que pregamos na minha igreja, eu prego em outras igrejas que eu prego. Hoje a aula é a aula número 7. A aula número 7 o tema é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Vamos ler aqui, como de costume, a gente vai sempre mencionar a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, né? A parte B, né? Hoje que nós vamos ler, né? Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem também o capacete da salvação, que falamos semana passada, e agora, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero lembrar os irmãos que nós tínhamos dito que nós teríamos uma surpresa aqui. A surpresa não, queríamos uma novidade. A novidade é que nós vamos ter a 8ª aula. Semana que vem estaremos falando sobre os versículos 18 a 20, tá bom? Então você fica ligado aí, ainda não acabou ainda sobre a armadura de Deus. E esse estudo, considero eu, um dos mais, é o mais importante de todos eles, é que vai, né, fazer que você utilize essas armas, essas armaduras aqui. Vamos lá então? Vamos para o nosso estudo? A espada do Espírito é uma das armas espirituais citadas por Paulo em Efésios 6. É a única arma de ataque, mas também serve para defesa. Como nos outros estudos da armadura, veremos alguns pontos antes de entrar na prática dessa arma. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu só quero aqui reforçar que é a única arma de ataque. É a única. Todas que nós mencionamos até ontem, até a semana passada, são armas de defesa. Tudo que Deus quer, a princípio, que nós nos defendemos. E o ataque, você vai aprender hoje como você deve atacar. E também, a espada também, além de atacar, ela também defende. Né? Então, vamos procurar falar aqui, não tudo que deveríamos falar, porque o tempo não nos permite, mas a gente vai falar aqui o máximo possível. O máximo possível. Vamos lá. A palavra de Deus. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre a palavra de Deus. Quando lemos em Efésios sobre a palavra, a espada do Espírito, também lemos que ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma, é uma arma vital importância nessa armadura. Sem ela, estaríamos alheios aos ataques do diabo, sem possibilidade de nos defender propriamente e muito menos contra-atacar. Quando falamos sobre a palavra de Deus, o que devemos compreender, em primeiro lugar,
em primeiro momento, é que ela precisa habitar em nossa vida profundamente. Nós devemos conhecê-la profundamente, profunda e amplamente. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra precisa habitar em nós ricamente. O cristão que não é conhecedor da palavra certamente sofrerá a derrota do diabo. Mas não adianta conhecer apenas a palavra apenas. Devemos conhecê-la profundamente. Como diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também lá em Oséias diz também, no capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tudo é de acordo com o conhecimento. Eu tenho, sabe, irmãos, uma certa tese sobre isso, que eu sempre gosto de apresentar ela em todas as oportunidades que é me dada para falar sobre esse assunto. E esses dias mesmo eu estava conversando com determinada pessoa sobre ela, e ela me disse que determinado seminário, eu mencionei determinado curso, academia teológica, e eu tinha vontade de fazer, mas pelo tempo que hoje eu não tenho mais como fazer essa academia, porque ela é segunda, terça, quarta, quinta, né? Tem que estar lá na academia, né? Um tempo atrás eu podia fazer, hoje eu já não posso, né? Hoje estamos pastoreando, temos nossos trabalhos aqui, e a gente tem que fazer todos os nossos cursos, todas as nossas aulas à distância. Não tem como eu não fazer assim. Então, e ela disse, essa pessoa me disse assim, mas o problema é que ela não é especializada, né? Não é, quando fala especializada, é conhecida pelo MEC ou conhecida na faculdade, como faculdade, etc. Eu falei assim, olha, eu já entrei de contrapartida, né, dizendo, olha, eu não concordo com isso. Eu acho que o problema hoje, né, das pessoas, né, elas querem se especializar. A palavra de Deus, quando você entra para uma academia teológica, escute somente o que eu vou te falar aqui. Você vai entrar para aprender a ser crente. E lá você vai tanto aprender a ser crente, como também vai pegar aquele aprendizado e vai ensinar as pessoas também a serem crente. A academia teológica nada mais ou nada menos do que uma bússola, um GPS para você encontrar todas as doutrinas dentro da Bíblia. E ela te dá tudo isso. Eu acho legal que você faça isso, que você estude na academia teológica, né, sobre as teologias sistemáticas, sobre cristologia, sobre hermenêutica, sobre homilética, sobre outros mais assuntos, a qual fala lá, até mesmo sobre heresias, né? Quando saiu? Heresias, e assim por diante. É muito interessante que você aprenda isso. Mas, agora, particularmente, eu não gosto muito dessa coisa de especializar em teologia, mas porque as pessoas, elas acham que elas são melhores do que as outras, ou porque ela tem uma faculdade. Não. Teologia não foi feita para se especializar. A Bíblia, de um modo geral, ela nunca vai ensinar a gente sobre isso. Ela vai ensinar a gente a aprender a palavra, para poder viver a palavra, e para depois ensinar as pessoas também a viverem da forma que eu aprendi a viver. É assim que deve se proceder. Bom, se você tiver alguma coisa aí referente a isso, a gente pode conversar, mas eu não vejo outra, eu não consigo enxergar de outra forma, porque a Bíblia, ela não me dá outra visão sem ser essa sobre a questão de conhecimento bíblico. Quer se especializar? Vai para filosofia, vai para psicologia, vai para direito, vai para pedagogia, enfim. É ali que se especializa, não teologicamente. Vamos lá? Existem algumas características da palavra que eu gostaria de citar nesse estudo. O primeiro ponto é que devemos entender que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Todos os homens escreveram a palavra de Deus, foram inspirados por Deus para tal. A palavra também é perfeita, tanto ela é inspirada como perfeita, né? E ela é perfeita de tal modo que restaura a nossa alma e nos dá sabedoria, conforme nós podemos ler, você pode ler depois, o Salmo 19. A palavra também, além de ser
inspirada, de ser perfeita, ela também é pura, né? E significa que ela não se macula com coisa alguma humana, nem pelo pecado, nem pelo homem. Ela é totalmente gerada por Deus e tem a sua natureza, que é pura. Então, aprender a Bíblia, você vai aprender a pureza, vai aprender a essência da vida de Deus. Quando você aprende isso, você consegue absorver a vida com uma forma mais tranquila, né? A paz do Espírito vai entrar no seu coração. Você vai viver de uma forma mais consciente quando você enfrentar a adversidade, porque a verdade é que todos nós enfrentamos adversidade, né? Nós temos até a parábola de Jesus lá, no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele fala, ó, aquele que ouve minha palavra e as cumpre será semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O que ouve e não cumpre será semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. A diferença ali, né, é que a forma de foi construída a sua casa. Os rios vão bater, os ventos vão soprar, né? E os ventos vão bater e assim por diante. E não vai adiantar. Tanto para um como para outro vai soprar, vai acontecer da mesma forma. A diferença, repito, é como nós construímos nossa vida. Vamos lá? A palavra de Deus é completa, não necessita de mais de nenhuma adição ou subtração. E quem fizer isso, quem há de adicionar alguma coisa ou subtrair alguma coisa, vai sofrer, né? Eu queria que você desse uma lidinha aí, né? Dê uma pausa se for preciso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a 19, que Jesus falou sobre isso. Ó, quem tirar também será tirado lá no julgamento. Quem acrescentar, também vai ser acrescentado no julgamento. A gente não tem que botar, tirar e colocar nada. Ela é perfeita, ela é completa e ela é que nos guia. Vamos acreditar o que ela diz, né? Temos também que a palavra de Deus é poderosa por si mesma. Não precisa criarmos um poder, não precisa você ir para o monte orar e fazer campanha no monte ou fazer campanha na igreja, onde for, para buscar poder. Ela vai lhe dar esse poder, ela vai lhe dar autoridade. Porque o Espírito Santo vai trabalhar intermédio daquilo que está escrito aqui dentro. Ela é a autoridade do Senhor na terra. Ela é a autoridade aqui. Se nós respeitarmos a palavra restritamente, como deve ser respeitada, como deve ser como devemos seguir a orientação dela, gente, tudo vai seguindo. Por que o mundo hoje vive nesse caos totalmente? Justamente porque, infelizmente, eles não cumprem a palavra de Deus, né? Então, fica complicado. Então, fica bem complicado, então precisamos nós. Ela também é a verdade, ela é a verdade, ela é a sabedoria. Então, quando nós não precisamos buscar adição ou alguma coisa lá fora, né? Paulo, eu até comecei a ler isso para essa pessoa, que Paulo, ele considerou, olha só, o seu conhecimento que teve com Gamaliel, com toda aquela faculdade lá, ele considerou aquilo como esterco. Sabe o que é esterco, né? Então, é isso que é o mundo, que é o ensinamento lá fora. Nós não temos que aprender a Bíblia para nos especializar. Nós temos que aprender a Bíblia para podermos aprender a ser crente. Repito, as academias teológicas, elas são o GPS para nos direcionar dentro da Bíblia, né? Ela não vai fazer nada além do que isso. Ou vamos nós ter consciência disso. Ela não vai fazer mais nada mais do que isso, de direcionar. Agora, o fato de você conhecer ou viver a palavra é consigo mesmo. Então, não tem nada a ver com o GPA. Fulano estudou teologia e ele é soberbo, ele é assim, ele não é nem crente. Pô, a gente não tem nada a ver. Ele estudou teologia, entrou na academia teológica, mas não viveu o que ele aprendeu. Ele aprendeu para poder explicar, mas não aprendeu para viver. E tudo que nós temos que fazer é, primeiramente, vivermos. Tudo que o diabo quer, a gente pensa assim, eu vou pregar. Não. Pregação, eu gosto muito de falar isso, que pregação ter que ser espontânea.
ela não tem que ser dogmatizada e nem metódica. Não, ela tem que ser de uma forma espontânea. Espontânea. Vai estudar a Bíblia? Estuda, mas deixa a palavra sair, deixa ela fluir dentro de você para pregar. Aí você vai ver uma palavra viva e eficaz. Esse dia mesmo eu fui pregar numa igreja lá da matriz, daqui da nossa igreja aqui em Itaguaí, e cheguei lá, preparei, no dia anterior, preparei aquele sermão bonitinho, botei na minha agenda lá, os pontos e etc. Chegou na hora, Deus mudou tudo. E eu preguei simplesmente aquilo que não estava dentro do meu script, que não tinha sermão nenhum, mas que é o que Deus queria falar com a igreja aquele dia. E nós pregamos espontaneamente. Quem me conhece sabe que eu sou muito espontâneo. Eu não gosto de usar metodologias para poder explicar a palavra, né? Um dia eu cheguei para um colega meu, né, de teologia, e eu falei com ele: olha, rapaz, eu sou direto. Por exemplo, pessoas ficam aí, quando se fala em bênção e maldição, as pessoas criam uma tese de 10, 15 folhas. Eu só vou usar duas linhas, ou no máximo 3 linhas. Primeiro, eu vou dizer o que é bênção. A bênção é quando a mão do Senhor está sobre as nossas cabeças. O que é maldição? É quando a mão de Deus sai sobre a nossa cabeça. Que isso, Wagner? Você é direto. É assim, não tem que escolher. Não tem que esse negócio ficar contando umas histórias danadas e para poder explicar o óbvio, né? Vamos falar agora sobre a espada do Espírito. Falamos sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre a espada do Espírito. Finalmente falaremos da espada. A espada aqui é um termo muito interessante que precisa ser compreendido. A palavra do grego para essa espada é makaira, que é uma palavra muito comum, mesmo no Novo Testamento. Há uma outra palavra da espada que é ropaia, ou ropaia, não podemos ler aqui, mas que se refere a uma espada longa. Macaira é a espada mais normal carregada pelos soldados. Eram colocadas em uma bainha na cintura e usadas em combates corpo a corpo. Ela também é uma palavra usada para descrever as espadas de Mateus, capítulo 26, 47, aquela lá que tiraram lá do romano, na mão dos romanos, que ficava na mão dos romanos, e que Pedro, mais tarde, quando descia do monte de Getsema, pegou a espada e cortou a orelha do Malco. Então, também foi usada, tem como exemplo ali. É muito significativo o uso dessa espada curta por Paulo. Na prática, significa que essa espada precisa ser usada muito perto do inimigo. Por ser uma espada curta e não ter longo alcance, outro fator importante é que pode ser usá-la ao contrário da espada longa. É necessário ter muita habilidade e precisão e acertar os golpes corretamente. É por isso que temos que estudar a palavra, usar ela adequadamente, sabiamente, de forma momento. Nada de querer, utilizar os seus conhecimentos para desfazer da outras pessoas. Nada disso. O conhecimento bíblico, a Bíblia fala que eu fico pensando que tem alguns pastores que não querem entrar na academia teológica. Deixa eu falar um pouquinho para você, pastor, que está me ouvindo agora. Pastor, tem que fazer, pastor. Tem que fazer academia teológica, tem que fazer fazer teologia, tem que fazer, pastor. Não tem jeito. Você precisa ter habilidade dentro da palavra de Deus. Você prega bem, graças a Deus por isso. Você sabe se expressar a palavra muito bem, mas você precisa ter habilidade, né? Eu me lembro uma vez quando eu estava fazendo um curso de formação de vigilante, eu nunca peguei numa arma, eu tinha medo de arma. Até hoje eu ainda não gosto de pegar, não. E aí chegou o momento de fazer, né, o tiro, né, que tem que fazer lá quando você vai fazer esse curso. E eu fiquei nervoso ao ver aquela arma, o revólver 38.
fiquei nervoso, fiquei agitado. Mas aí o instrutor começou a explicar, começou a ensinar como manejar a arma, e depois foi uma coisa muito mais fácil, né? Foi simples utilizar a arma. Então a mesma coisa é a palavra. Temos que saber utilizar ela, estudar a palavra conforme adequadamente. Tem pessoas que pegam a Bíblia, sabe? Elas citam um salmo, lê o salmo tal, lê o capítulo tal do livro tal, Isaías tal, Abacuque tal. Não é assim que se lê Bíblia, meu amado. Não é assim que você se ensina a Bíblia. Você se lê Bíblia de uma forma sistemática, né? De uma forma devocional. É como você sentar à mesa e pegar o seu pratinho, colocar ali e ter aquele momento somente para se alimentar. É isso que significa estudar a palavra. Tem pessoas que não sabem, não têm habilidade, né, na palavra. Por que não tem habilidade? Né? Porque, na verdade, não sabe usar ela. Tem que saber usar. E pastor, pregador, obreiro, tem que saber, tem que ter habilidade da palavra. Pregar com consciência, pregar com veracidade, pregar de forma sóbria, de forma consciente. É isso. Só vai fazer isso se você estudar a palavra. Mas o que tudo isso tem a ver com o princípio espiritual? Eu já expliquei, né? A palavra, o texto aqui em Efésios, tem tudo a ver, né? E aqui o texto de Efésios é a espada do Espírito, que é a espada do Espírito. É a espada do Espírito, ela que vai trabalhar. Lembra que é a espada do Espírito. Isso quer dizer, quem trabalha ali, as compreensões tem que ser espiritual. É por isso que eu sou contra, né? Contra se especializar em teologia. Porque quando você se especializa em teologia, né, você vai ser bacharel em teologia, você vai ter a faculdade teológica, aí você sai do princípio do entendimento do que é entender a palavra, viver a palavra. Né? Você não vai ser um crente, você vai ser um teólogo. Tem alguns teólogos, ou quase alguns aí, não são crentes. Só entende a Bíblia, sabe explicar as histórias da Bíblia, sabe explicar tudo sobre a Bíblia, mas não sabe viver, mas não vive a Bíblia. Conta tudo sobre ela. É igual aqueles filmes, ou aquelas telejornal, séries ou novelas, que as pessoas interpretam o papel ali do personagem cristão, do discípulo, até mesmo do próprio Senhor Jesus, ou dos heróis, um dos heróis da fé, mas eles, na verdade, são apenas uma interpretação. Não existe uma vida, não existe ali uma prática. É a mesma coisa. Então, é por isso que eu, particularmente, sou contra a pessoa se especializar em teologia. Porque quando a pessoa faz isso, nós temos um problema muito sério chamado ego. Acaba o ego crescendo, eu quero achar que eu sou alguma coisa. É um problema muito sério. Vamos lá? Para tanto, é necessário, além de conhecer bem a palavra, gastar muito tempo em oração, jejum, consagração. Sem oração e comunhão com Deus, não seremos aptos a usar esta espada. Então, meu irmão, pense comigo agora. Vamos lá, vamos voltar novamente. Eu quero muito frisar sobre isso aqui, porque eu acredito que seja uma das a astúcia de Satanás a querer tirar a gente do foco. Quando você especializa em teologia, você está fazendo o quê? Você não vai ficar ali em jejum e oração. Você não vai ficar ali em consagração. Dificilmente. Só se faz isso quando você estuda a palavra para viver a sua própria vida. É isso que eu quero que você entenda. Lutar contra a armadura, já dizia, a armadura de Deus. São armaduras espirituais. Você não pode lutar com elas usando o seu diploma. Não? Você vai pegar o diploma lá de teologia e falar aqui, ó, eu tenho faculdade de teologia. É isso mesmo que você vai fazer? E você vai vencer o diabo com isso? O diabo vai jogar na tua cara, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque as coisas têm que ser feitas pelo Espírito. Quando se fala em Deus, quando fala conhecimento, esquece o sistema no mundo, a cultura deste mundo. Eu tenho explicado muito aqui
nesse curso, você tem que ter me acompanhado, você tem observado isso. Esquece a cultura deste mundo, vamos voltar para algo a qual está bem claro e patente, que é as batalhas espirituais. Se você não entender, e você não conhecer, e não utilizar a palavra como tem que ser utilizada, e aí entra a oração, entra o jejum, entra a consagração, aí é complicado, meu irmão. Agora vamos lá, olha o tópico aqui, o tópico no outro parágrafo, ó. Só um minutinho só. Por não, é só orar para começar a usar esta arma. A palavra de Deus, no grego, possui duas palavras, a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita nos livros, aquela que é estática. Por outro lado, a palavra rema é a palavra que se move, a palavra viva de Deus agindo em nosso interior. O Espírito é o vento que sopra, o vento de Deus que sopra em nossos corações e através da palavra rema de Deus, que essa espada irá cortar e destruir todas as obras do diabo. Tem pessoas que ficam só no logos. Não é errado. Aprender a palavra sim, estudar a palavra sim, estudar a teologia sim, a teologia é o logos, né? E aqui está o rema, que é a prática. Lembra que eu falei? Estudar a palavra para poder obter, para ser crente e depois ensinar as pessoas a serem crentes. É assim que tem que ser. Eu sublinhei isso aqui, esse outro parágrafo que eu tenho que ler ele e nós meditar um pouquinho sobre ele. A espada do Espírito tem sempre um objetivo específico que visa a destruição das obras do diabo. Esse é o objetivo da palavra, destruir as obras do diabo. Se você estuda, aí eu voltamos, oh meu Deus do céu, de novo, pastor, de novo. Se você não vai destruir as obras do diabo com um diploma. Eu tenho diploma, tá aqui, ó. Não sei se você vai poder ver aqui, que eu não coloquei, não sei se a câmera vai pegar direitinho aqui, mas tenho diploma, eu tenho diploma de médico de teologia. Eu dei uma pausa aí no meu bacharel de teologia por causa do troquinho que ainda entrou, mas ano que vem já estou com o projeto de voltar novamente a fazer o meu bacharel e outros mais cursos vou fazer, mas vou estudar para mim. Estudar para mim que eu quero conhecer mais a Escritura. Quanto mais o conhecimento tiver, melhor para mim. Eu sou pastor, eu tenho que guiar as pessoas, eu tenho que orientar as pessoas, entendeu? Então, mas o rema, se não tiver rema, meu amado, se você não viver, se a palavra de Deus não mover em você, aí fica difícil. E somente pelo Espírito Santo. Lá na faculdade, não tem Espírito Santo. Lá é o professor. Vamos lá? Ela é a palavra de Deus que sempre sendo praticada e aplicada na vida pessoal, ou na comunhão da igreja, no fim de aproveitou de destruir todas as obras malignas que se levantam contra o conhecimento de Deus e contra o crescimento qualitativo da igreja do Senhor. Essa arma de ataque é muito mal usada hoje em dia. O motivo pelo qual as obras do diabo continuam influenciando os irmãos e os enganando, pois muitos ainda não tomam a palavra de Deus como a verdade que é. E essa ambiguidade cristã gera abertura para o diabo atuar e enfraquecer a igreja. Ele abre espaço para o diabo. Essa palavra teologia, fala que a letra mata, isso que inventou isso foi o diabo. Cuidado quando alguém fala isso para você e você cai nessa. A letra pega um texto que não tem nada a ver e começa a querer aplicar e contra a teologia. São uma turma de preguiçosos, de irresponsáveis, que pregam heresias, que pregam coisas que a qual não tem nada a ver com a Escritura. Né? E aí tá essa bagunça aí, ó, fora aí. Existem muitos usos para a espada.
Abaixo, aqui nós temos aqui a Escritura dizendo o seguinte, olha o que diz a Escritura. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito junto de medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12, né? Tá aqui. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Quando você, lembra, você que já passou por isso, está ali, né? Isso, quem vai para a igreja para fazer isso, né? Para ouvir a palavra, e está ali, ele falou, ele viveu uma situação no dia ou durante a semana, ele vai domingo à noite, por exemplo, e ouve uma palavra, e aquela palavra vem falar com ele, só tá vendo aí, você agiu assim, ela discerniu, ela foi até ao seu coração dizendo que você estava errado, aí começa aquele processo de metanoia dentro de você que é maravilhoso. Temos aqui alguns exemplos, alguns pontos que eu quero falar. O primeiro ponto que gostaria de salientar é que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então está aqui, ela é bem afiada, o ser humano é um ser espiritual, então ela vai trabalhar dentro da área espiritual das nossas vidas. A outra, por exemplo, nós temos aí o exemplo de Pedro quando Ananias e Safira mentiram para ele. Ele discerniu, o Espírito Santo falou, no intermédio da palavra, no intermédio deles. O segundo exemplo interessante é de salientar, serve para se defender dos ataques do diabo. Lembra de Jesus? Jesus, ele recebeu três dardos, e os 3 dardos ele conseguiu vencer utilizando simplesmente a palavra. Ele não usou o teu poder, ele podia usar o teu poder, mas ele usou a palavra. É isso, irmãos. Jesus deixou um exemplo muito claro para nós. Ele deixou um exemplo dizendo o seguinte: vencer o diabo é a coisa mais simples possível. É só você viver a palavra e repreendê-lo pela palavra. Resistir ao diabo, vai ver que Tiago ele fala sujeitável a Deus, né? Tiago 4:7, sujeitável a Deus, você vai sujeitar a Deus, e resistir ao diabo é realmente estar dentro da sujeição de Deus, da palavra dele. O que prevalece, o que a palavra de Deus diz, né? Não é que as pessoas pregam lá fora. Eu tenho falado isso muito aqui nas mensagens anteriores sobre a armadura de Deus, né? Você que tá me ouvindo agora, é só você pegar a primeira. Eu hoje estou na 7ª aula, vai lá na primeira aula, entra na playlist aí e você vai ver só. Vamos lá? Por fim, a palavra de Deus é usada para a destruição de fortalezas. O que são as fortalezas? São aquelas coisas que são criadas para nos impedir a chegar a Deus, né? São as liberdades enganosas, a qual se pregam aí fora. Na versão, a revista atualizada de Almeida, ele usa a palavra sofisma. O sofisma, na verdade, eu até coloquei aqui, irmãos, né? O sofisma, aqui, ó, é um pensamento ou retórica que procura induzir o erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com intenção de enganar. É o que o diabo faz hoje. Usa a lógica. O maior problema hoje é você entrar na lógica. Quando você entra na lógica, você entra no sistema do mundo. E esse é um problema muito sério. É por isso que pessoas hoje não vencem a batalha. Pregam e as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada de forma espiritual, fora da lógica, fora daquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é ideal. Não tem que achar nada, o que tem que achar é a palavra, é a coisa mais importante. Então, essas fortalezas, amados, têm que ser destruídas. A sofisma, as altivez, né, como diz lá no capítulo 10, versículo 4-6 de 2 Coríntios, você pode ler isso lá com calma depois. Você vai ver que Paulo fala que nós temos que vencer o sofisma, que são esses pensamentos, essas retóricas que a qual aparecem legais,
lógicas, né? Parece que tem sentido, mas na verdade elas são apenas enganos que Satanás tem criado para poder nos destruir. O apóstolo Paulo, dando luz a isso, ele fala que o Deus, ele fala no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? É aquela coisa de que procurar as pessoas, que procura confundir as pessoas, levar a erro as pessoas. Tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. São sofismas que o diabo tem lançado na igreja. E aqui Paulo diz bem claro aqui, eu quero bem frisar isso, ele cega o entendimento não dos crentes, dos descrentes, aqueles que não creem mais na palavra. Porque eles não creem que a palavra de Deus é isso ou aquilo, não. Então ele vai envolver as pessoas de tal maneira e vai fazer com que elas se desviem. Ok? Vamos pular aqui? Ah, tá. Antes disso aqui, eu quero dar uma solução para você, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu quero dar uma solução para você. Como remediar esses pontos? Como remediar tudo isso aí? Então, vamos lá. O remédio de tudo isso é trazer os irmãos à obediência de Cristo, ainda que seja necessário exortar ou, às vezes, punir essas pessoas, o desobediente, e trazer à luz alguma situação específica. Veja que aqui a nossa luta, ora, nenhuma é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. E uma vez que alguém dar lugar ao diabo, escuta aqui, que esse se torna repreensível, precisa se submeter à vontade de Deus. Nesse sentido, é interessante falar sobre a exortação. Esta é uma prática perdida hoje em dia. A ética cristã ocidental não nos permite exortar um ao outro, pois somos muito perfeitos para receber a exortação. Veja que isso também é um sofisma do diabo para nos enfraquecer. Por outro lado, a exortação precisa ser guiada pela espada do Espírito, que é a palavra que é espiritual e divina. A exortação carnal não tem lugar na igreja de Deus hoje. O outro ponto que devemos falar é acerca dos dons espirituais. Nesse sentido, podemos citar a palavra da sabedoria. Esse dom é maravilhoso e vemos muita semelhança entre ele e a espada do Espírito, e ele é um mover prático atuante da espada do Espírito no meio do povo de Deus. Isto é Deus se manifestando de uma forma sábia na boca de pessoas, para poder ensinar as pessoas a serem crentes. Por isso que esses pontos aqui é muito importante, né? O único remédio para você curar a igreja é ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Eu quero trazer aqui, para terminar esse ponto aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Atente só. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Lembra? Você vai aprender a ser crente para ensinar as pessoas a serem crentes. Fala que usa aqui alguns pontos que eu frisei, por exemplo, meditar. Meditar na palavra de Deus, meditar naquilo que Deus está falando na sua palavra. Depois disso, você tem que dedicar. Dedicar é devocional, é você estudar a Bíblia de uma forma devocional, sistematicamente. Não é estudar aleatoriamente, como eu vejo aí, ler isso, ler aquilo. Não tem que ler nada, você tem que estudar a palavra. Ela deve ser alimentada, entendeu? Bem alimentada. Depois que você vai meditar, que você vai cuidar, né? E essa meditação, essa dedicação que você vai fazer à palavra vai te levar ao progresso, e as pessoas vão ver esse progresso no dia a dia da sua vida.
A pergunta é, a pessoa está vendo progresso de crescimento de Deus na sua vida? Então, se não está acontecendo isso, então você tem que meditar mais, dedicar mais ao estudo da palavra. Depois disso tudo, aí você sim, você vai cuidar de si mesmo. Você vai vigiar a si próprio, vai disciplinar a si próprio, né? E também vai colocar a doutrina de uma forma bem enfática para poder viver e viver ela para que todos possam ver. E depois você vai continuar, como Paulo ensina aqui, nos deveres que você aprendeu. Vai dar continuidade, vai estudar, vai dar continuidade estudando. Porque aí, essa forma vai fazer com que você se salve a si e também as pessoas que estão te ouvindo. Então tá aqui, amados, a espada do Espírito, que venceu o diabo. Aqui nós terminamos hoje falando sobre as armaduras de Deus. E é muito importante que você, se quiser, né, já falei, se quiser apostila, é só entrar no meu direct lá, no Instagram, eu sempre coloco aqui no início das mensagens, e você me pede, que eu estarei te enviando por lá, né? E lá, se quiser também, eu envio para o WhatsApp, nós vamos combinar lá, trocar números lá, e eu te mando meu número lá no Instagram, ok? Ficamos assim, e semana que vem estamos terminando essa série de mensagens sobre a armadura de Deus, falando sobre oração, que é muito importante. Esse trabalho é muito importante. Esse o último estudo, se você colocar em prática, se você não colocar em prática, tudo que você aprendeu nessas 7 aulas não vai valer nada. Só vai valer se você não perca a última aula, em nome de Jesus. Tá? Quer lembrar? Né? Às vezes, pastor, me manda, falta a aula isso. Não, eu estou mandando toda segunda-feira. Né? Eu comecei dia 2 de novembro, estamos aí mandando aí, 2 de outubro, né? Perdão, 2 de outubro. Mandando 2 de outubro, estamos mandando aí, já está terminando já estamos entrando no meio de novembro, e estamos mandando hoje, segunda-feira, e a segunda-feira que vem estaremos mandando, enviando para o nosso canal a última mensagem dessa série de mensagens Armadura de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula, que é a última. Não perca. Deus te abençoe.